Bom dia novamente, cursistas. Bom dia, Carla. Bom dia, Reinaldo. Como vocês estão? Tranquilos? Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Bom, hoje, pessoal, nós vamos dar, dar sequência à nossa temática, tá? Que é a referência 1. Antes disso, eu gostaria de ver com vocês se ficou alguma dúvida da parte do diagnóstico, do encontro do diagnóstico, se está tudo bem. Que você, ou então assim, o que vocês entenderam do encontro do diagnóstico? Vocês conseguiram entender as expectativas em relação à temática? Eu acredito que Tudo sim. tran- Sim. Tá, então assim, ó, hoje nós vamos passar para a parte do planejamento e nós vamos trabalhar, é bem interessante que nós vamos trabalhar a referência 1, mas também, pessoal, tem algumas sugestões de implementação, tá? Nós vamos focar bastante no tema 1 e também no tema 2, para a gente poder ir construindo a nossa ideia de implementação, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí, né, ao nosso encontro formativo. Hoje nós vamos trabalhar a parte do planejamento. E também a gente está trabalhando a questão do planejamento com enfoque nas nossas aulas do RCO, que é o material de apoio que a CED disponibiliza para nós, tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso encontro de hoje, os nossos combinados, né? Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, gestão do tempo durante a fala. Nossa agenda. A nossa agenda hoje, pessoal, nós teremos um acolhimento de 5 minutos, teremos o nosso início de conversa, 5 minutos, na prática, 15, onde nós vamos ali nos aprofundar nas sugestões e também nos objetivos do tema 1 e do tema 2. Meus queridos, eu gostaria muito que vocês aproveitassem esse momento agora do planejamento e já pensassem em planejar, sabe? Até eu gostaria que vocês pegassem um papel, uma caneta, deixasse próximo de vocês, porque eu gostaria muito que a gente aproveitasse esse momento para a gente poder planejar a nossa implementação, tá? Aí vocês vão ter um em ação, a gente deixa ali sempre um tempo maior, de 50 minutos. E no para concluir, é aquela parte que a gente sempre compartilha com vocês, o Saiba Mais, onde tem bastante informações, o referencial teórico, alguns vídeos, algumas sugestões para auxiliá-los na construção da implementação da prática de vocês, tá bom? Então, seguimos. Objetivos do nosso encontro de hoje, né? É aprofundar os nossos conhecimentos sobre a referência 1, explorar as possibilidades práticas para a aplicação dessa referência 1, auxiliando vocês, trazendo aí informações para vocês, trazendo sugestões, né, do que vocês podem fazer para implementar, né, do que vocês podem fazer para implementar essa referência na sala de aula de vocês, tá? E elaborar o plano de desenvolvimento profissional, a parte do planejamento. Lembra que a parte do pré-planejamento, no encontro anterior, eu falei, galera, não, galera, é o jeito que eu falo para os alunos. Não precisa, de repente, vocês preencherem agora, né? Vocês podem ir preenchendo com calma, tá? Mas hoje, como nós vamos trabalhar esses dois temas, nós vamos nos aprofundar em relação ao tema 1 e ao tema 2 de acordo com a nossa referência, então vai sobrar um tempo. Acredito que vocês também já terão mais subsídios, além da experiência de vocês, que é riquíssima enquanto professores da rede, mais esses subsídios que nós estamos trazendo, né, desta formação, tenho certeza aí que vocês vão conseguir já ter um caminho para a nossa implementação, tá? Até porque, né, vocês são ótimos e essa semana tem o Dia do Professor, né, pessoal?
Eu gostaria muito que a gente não tivesse um dia do professor no Brasil como folga, mas que a gente tivesse todo aquele respeito que a gente recebe, aquele reconhecimento que a gente recebe no dia 15, a gente tivesse o ano inteiro. E a gente tivesse ao longo da nossa vida dentro de sala de aula, tá? Mas parabéns para vocês, viu, pessoal? Parabéns mesmo e que vocês, Deus abençoe vocês de sabedoria, força, esperança, que vocês fazem a diferença na vida dos estudantes, isso eu tenho muita certeza, tá? E eu desejo que vocês tenham todos os reconhecimentos financeiro que a gente precisa, social, político, tá? Que as pessoas nos valorizem, a sociedade. Então, meus parabéns para vocês antecipado. Bom, acolhimento, tá? Então a gente tem usado aqui a questão do Sherlock Holmes, né? Que é um personagem aí da literatura inglesa que ele era um detetive e o seu objetivo, a sua habilidade maior, na verdade, era sempre investigar. O objetivo da sua profissão exigia essa habilidade de investigar, de comparar, muito semelhante ao que a gente faz em sala de aula, né? Ao nosso papel enquanto professores. Eu vou pedir para a Carla ler para nós aqui o acolhimento, tá, Carla? Vamos lá. Uma outra característica do detetive Sherlock Holmes, diante de uma investigação, era analisar materiais para propor soluções. Temos um material para você analisar. Vamos lá. Descritor, D21. Isso. Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Objetivos: comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Conhecimentos prévios: compreender, reconhecer que os números racionais não negativos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, e estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. Muito bem, muito bem. Então, olha só, é, Reinaldo, eu gostaria de te fazer uma pergunta, até para a Carla também, que leu para nós. Qual que é a relação, gente? Aqui nós temos um descritor do componente curricular de matemática, certo? Poderia ser um da nossa área. Qual relação vocês observam entre o descritor, os objetivos e os conhecimentos prévios? Pode ser o Reinaldo, né? Pedir para o Reinaldo falar, depois, se a Carla também quiser falar, fica à vontade. Eu acho que tem que estar relacionado, né, tudo, né, o objetivo do escritor, trabalhar a habilidade com conhecimento prévio que o estudante traz, né, então tem que seguir uma sequência didática ali, uma linha, né, para que no final o resultado ali, o produto seja o aprendizado, né, então a gente tem que fazer um planejamento, acredito que nesse sentido também na matemática, de observar os conhecimentos prévios, né, trabalhar em cima do que o estudante já traz, né, e seguir um caminho, um percurso até chegar nos objetivos ali, né? Uhum, muito bem, Reinaldo. Quando você fala em sequência didática e planejamento, eu me lembro muito assim de uma outra palavra que tem tudo a ver, que é a questão da intencionalidade pedagógica. Perfeita a sua resposta, porque se você tem uma sequência didática, você tem o passo a passo onde você quer chegar, e com planejamento também. No planejamento você planeja essa sequência didática. Muito bem, isso mesmo. Carla, você gostaria de falar alguma coisa? Não, concordo com o Reinaldo. Tudo certo. Isso, tranquilo, tá? Eu vou sempre pedir a participação de vocês, tá, gente? Lembrando, meus queridos alunos, formadores, a nossa formação aqui, ela não tem certo nem errado, tá? Nós estamos aqui numa questão de refletir, um caráter formativo. E a participação de vocês, ela é muito importante também, tá? A colaboração de vocês aí, porque vocês estão em sala de aula, tá?
Então, perfeito. E é legal, gente, porque a gente vê assim que nós temos bastante clareza da questão do planejamento, da sequência didática, não é mesmo? Que se reflete no quê? Numa intencionalidade pedagógica. Então, vamos seguir. Bom, então, pessoal, dando aí, né, sequência ao nosso encontro de hoje, né, o que que esta formação espera de nós, tá? Em relação à referência docente 1, lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Eu, por estar com vocês já há algum tempo, eu observo, né, como a gente vê muito assim na questão do diálogo formativo, que quando a gente vai fazer o diálogo, assim como vocês, quando vocês têm um aluno lá e vocês estão avaliando por meio de uma avaliação, uma prova, ou quando vocês vão fechar a nota dele, ou até num conselho de classe, o que que a gente geralmente faz? A gente não leva em consideração a atitude daquele aluno naquele momento da avaliação, mas sim todo o percurso dele com a gente na sala de aula, não é mesmo? Quando você fala do aluno, vocês falam, o aluno não conseguiu, mas ele é esforçado. A gente faz essa leitura do aluno durante todo o momento dele com a gente em sala. E aqui no encontro também, pessoal, tá? Aqui no encontro, quando eu vou construir o diálogo formativo de vocês, olhando ali o planejamento, a implementação de vocês, eu também levo em conta toda a participação que vocês tiveram durante os encontros formativos. E eu posso falar com muita clareza, com muita certeza, de que tanto o Reinaldo quanto a Carla, vocês levem em consideração as necessidades de aprendizagem dos estudantes. O Reinaldo, as últimas implementações dele, ele tem uma turma. Ele sempre fala, olha, essa turma minha é uma turma boa, uma turma assim, pedagogicamente, é uma turma que rende bastante, tem as especificidades, mas é uma turma que rende, que atende bastante, né? A Carla, em contrapartida, ela vem de uma realidade de um colégio que virou integral, numa comunidade que precisa de apoio, e a Carla também leva muito em consideração as especificidades da turma dela. E olha que interessante, em nenhum momento a gente vê assim, minha turma é melhor ou pior? Não. As especificidades, a realidade da minha turma é esta, e eu vou fazer isso para que eles avancem. Aí o Reinaldo, a realidade da minha turma é esta, e eu vou fazer isto para que eles avancem, tá? Então, assim, esta parte da referência, gente, eu acredito que vocês vão fazer com bastante maestria, colocar em prática, porque vocês já têm dentro de vocês, né, enquanto professores, esta habilidade de sempre estar olhando a realidade da turma de vocês. E com intencionalidade pedagógica, não é mesmo? Porque também, se a gente só olhar o aluno e não ter uma intencionalidade pedagógica de fazê-lo avançar, a gente fica só no campo da solidariedade, né? A gente não cumpre com a nossa função social, que é de fazer esse aluno se desenvolver, adquirir o conhecimento científico que foi construído pela humanidade, que no caso nosso, os conteúdos de história, que estão nos nossos livros, né? Estão aí na nossa vida, né? Então, a nossa referencial é lecionar aulas em consonância, né? Reiterando, com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Bom, então, pessoal, olha só. Uma das características do Sherlock Holmes era investigar, né, dentro da literatura ali, o porquê que aquela pessoa ele investigava crimes e ele investigava também assim, por que que esse cidadão, esse sujeito, cometeu esse crime?
Então, ele sempre procurava desvendar, além do crime, mas qual era a intencionalidade da ação desse crime. Às vezes, porque queria acesso a uma herança, vingança. Então, não era só elucidar o crime, mas também investigar qual era a intencionalidade, tá? E fazendo uma analogia com o nosso papel de professor, eu tenho uma perguntinha para vocês, tá? De que modo, daí eu gostaria, tá? Agora eu vou pedir para a Carla começar. De que modo a intencionalidade de sua aula, Carla, relaciona-se às necessidades de aprendizado dos seus estudantes? Bem, depende o conteúdo, primeiramente eu vejo assim, então eu tento ser criteriosa e analisar até assim que eu percebo que eu sou uma professora que eu não consigo ir rápido nos conteúdos, né? Enquanto eu percebo que eles não compreenderam ainda, e eu sempre tento analisar se eles estão entendendo a forma que eu estou aplicando, se é eu que não estou conseguindo que eles façam-se a entender o que eu estou explicando, mas eu busco sempre isso. Então, a intenção, né, que eu vejo ali do aprendizado, eu sempre busco relacionar ali o meio em que eles estão inseridos, né, principalmente a vida familiar ali, relacionando com o social, porque a história não se desliga disso, né, da sociedade, dos acontecimentos. Então, sempre busco ali relacionar o nosso dia a dia com os acontecimentos do passado, né, que a história é embasada nisso, né, e buscar trazer essa aprendizagem dessa forma. Não sei se era isso o fundamento aí, né, como que eu relaciono, mas eu busco sempre fazer assim, o nosso dia a dia, trazendo ali com os acontecimentos, né, buscando dentro dos conteúdos. Então, quando eu digo que eu sou criteriosa, porque assim, eu percebo que os alunos do sexto ano, alguns conteúdos que a gente tem que abordar com eles é muito profundo. E eles não vêm com essa maturidade de profundidade. Infelizmente, eles não têm essa preparação. Então, eu percebo que tem conteúdo, igual a gente conversou no encontro anterior, que o Reinaldo até mencionou. Tem conteúdo que está no primeiro trimestre, eu não vou conseguir abordar no primeiro trimestre. Se essa turma não ganhou a maturidade para compreender determinados assuntos, não tem como eu prosseguir. Então, é aí onde que eu venho com essa intencionalidade, entender ali, porque cada turma tem um perfil, né? Então, pode ser que o sexto ano desse ano eles não consigam, mas o do ano que vem já vem com uma outra, consegue ganhar essa novidade, e a gente consegue trazer mais um pouco de profundidade e puxando mais esse aprendizado, né? Então, tem turma que você consegue, tem turma que você já não consegue. Então, vai muito do perfil da turma, né? E eu não sei por quê, parece que escolhem a dedo e falam, essa turma aqui é a turma que vai ter a dificuldade, vai penar. Essa aqui não, essa aqui vai deslanchar. Não sei o que que tem aí esse mistério que acontece isso. Aí você fica um pouco preso nessa aprendizagem. Muito bem, Carla. Reinaldo, eu vou fazer essa pergunta para você agora também, tá? De que modo a intencionalidade de sua aula relaciona-se às necessidades de aprendizagem dos seus estudantes? Olha, Karina, eu acredito que quanto mais a gente conhecer o perfil da turma, né, as necessidades dessa turma, Uhum. dos alunos de um modo geral, a gente faz um planejamento de acordo com as necessidades, né, que a turma necessita, né? Então, quando a gente está no colégio, que a gente já está mais tempo, a gente já conhece as turmas, né, então passa de um ano para o outro, tudo fica mais fácil. Quando a gente começa num colégio novo, né, uma turma nova, então lá no primeiro trimestre isso vai ser mais complicado. Então a gente tem que ter um contato maior com a pedagogia, com a direção, né? Aham. Um conselho de classe, né? Quando no final do primeiro trimestre ali a gente já começa a conhecer melhor, né, o perfil da turma, né? Porque assim, eu tenho o meu olhar, mas de repente outros professores veem outras coisas que eu não captei, né? Então cada um vai contribuindo ali e a gente vai conhecendo melhor o perfil dessa turma. E a partir disso a gente consegue estabelecer uma intenção mais de acordo com a necessidade, com a realidade, né? Então, assim, é no dia a dia ali, troca de informações, na hora da atividade. É um trabalho de mapeamento mesmo, né? De sondar ali o
o que a turma necessita, né, o perfil, a realidade concreta ali, material que tem nesse contexto escolar, né, familiar e tudo mais, e outras situações a mais, né, então, a partir disso. Muito bem, então eu até anotei aqui para que eu não esqueça, tá? Olha só, quando eu falo que a gente sabe fazer as coisas, talvez no momento no dia a dia da nossa correria, a gente não utilize ali os termos da pedagogia, digamos assim. Mas veja bem, ó, a Carla falou, tá? Se eu fosse pegar termos, tá? De que modo a intencionalidade de sua aula relaciona-se às necessidades de aprendizado dos seus estudantes? A Carla falou em 2 pontos, né? Tempo do estudante em aprender, que ela leva em consideração. Então, resumindo tudo que você falou, Carla, eu observei duas estratégias suas. Tempo do estudante, então você falou ali que eu não passo conteúdo, eu tenho que ver se eles aprenderam, e a gente sabe que eu tenho 2 oitavos anos, a maneira que eu abordo o conteúdo, eu preparo a aula, mas numa turma é de um jeito, na outra é de outro, né? Então você falou na questão do tempo do estudante, acho que realmente, a gente tem que levar isso em consideração, é o tempo de aprendizagem dos estudantes. E o contexto, que eu acho que é a cereja do bolo da nossa disciplina. Se nós não conseguirmos mostrar para os alunos que a história ainda está presente e que ela é reflexo, né, do que a gente vive hoje, é reflexo das nossas ações enquanto humanidade no passado, a história perde sentido. E o Reinaldo falou uma coisa também muito interessante de tudo que ele falou, que é a questão de construir a identidade da comunidade escolar. Eu concordo com você plenamente, Reinaldo. O bom de sermos concursados, de podermos estar em uma escola, é que você vai conhecendo aquela realidade. E isso você pode agir de uma outra maneira. Eu não sei se você dá aula, bom, você dá aula no município, né? São 2 realidades diferentes. Mas eu não sei se vocês já deram aula em 2 colégios do estado. É completamente diferente, gente. Eu sempre dei aula, de uns tempos para cá, eu consigo pegar todas as minhas aulas no colégio que eu tenho minha lotação, mas eu sempre dava aula em um colégio meu do padrão e outros aqui em Foz. E, pessoal, muda completamente. E eu acho, Reinaldo, que é isso. Quando você fala que você está já naquele colégio, você conhece a equipe pedagógica, você vê a forma com que o pessoal trabalha. E outra coisa muito legal que você falou e muito importante é a troca, né? Geralmente ocorre nos conselhos de classe, né? Um colega comenta algo que ele percebe na disciplina dele, você na sua, e isso faz a construção ali coletiva, né? Da realidade daquela comunidade escolar. Então, assim, vocês viram, gente, como a gente tem subsídios, a gente sabe o que está fazendo. Às vezes é o que a gente não usa, porque são os termos mais técnicos mesmo, tá? Por que eu estou fazendo essa analogia aqui? Que vocês vão passar para preencher o PDP, né? Esse documento ele requer o quê? Da mesma maneira que a gente, quando promove uma avaliação para os nossos alunos, ou até mesmo a prova Paraná, que ele tenha contato com esse português mais formal, com esse português mais acadêmico, estou trazendo para vocês alguns pontos técnicos aqui para ajudá-los aí, né, na construção do PDP de vocês, que vocês tenham essa prática. O que a gente, como professor, não faz, às vezes, é usar esses termos técnicos para definir a nossa prática, até porque às vezes nem é necessário numa fala oral, né, numa exposição oral, tá? Mas só para vocês terem claro isso, que a gente sabe o que faz, né? Quando a gente tem compromisso com a educação, a gente sabe o que faz dentro de uma escola e dentro de uma sala de aula. Bom, seguindo, pessoal, olha só, agora, tá? Nós vamos passar para uma parte do. Mas antes eu vou fazer um jogo com vocês que eu fiquei de fazer na semana passada. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês olharam os slides, tá? Nós vamos passar agora para algumas sugestões. Nós vamos analisar duas realidades. Uma referente ao tema 1, tá? E a outra referente ao tema 2 do nosso PDP, tá? Mas antes disso, para a gente dar uma reforçada aí no nosso conhecimento, eu vou mostrar para vocês um jogo que nós temos, que o Toki fez, muito legal. O meu sonho é criar esses jogos para fazer com os meus estudantes em sala de aula. Então, vou colocar aqui para vocês. Deixei separadinho aqui. Então, nós vamos
jogar um pouquinho. Eu sempre penso nas nossas retomadas, né? Ou até mesmo para poder ver a questão do conhecimento prévio dos nossos estudantes, né? De repente, lá, a gente vai começar um conteúdo lá, Revolução Industrial, ou sei lá, Guerra Fria, agora uma, né, fazer colher informações prévias sobre o mundo contemporâneo, que é agora o nono ano, vai depois da Guerra Fria, né? Tem a questão do mundo contemporâneo. A gente colher deles informações a respeito do que eles sabem desse conteúdo, ou até mesmo numa retomada. Então, é assim, gente, esse jogo funciona assim. Eu vou girar a roleta e vou pedir para alguém fazer responder uma questão, tá? Se o aluno respondeu de forma assertiva, a gente elimina e passa para outra. Senão, a gente retoma ela, tá? Então, vamos lá, ó. Vou girar a roleta. Bom, olha só. Ao término de sua aula, na perspectiva do seu componente, qual a importância de se fazer uma retomada? Carla, responde para nós, por favor. Olha, pela minha realidade. Acho que não vou ser pela teoria, eu vou ser pela minha realidade. A importância, por quê? Que eu percebo hoje, eu estava comentando com o pessoal, falei, gente, nossos alunos hoje, esse mundo virtual que eles vivem, eles estão ficando bitolados. E eles não conseguem mais assimilar. Então, você volta na próxima aula, você fala, e parece que você não deu aula, parece que eles nunca viram o conteúdo, aí pela graça de Deus, um lá levanta a mão e fala, e dá uma, responde, aí parece que daí vai começando a engajar. Então, é bem importante fazer essa retomada mesmo, para ver se ficou conceituado, dúvida, onde, se, aí você já tem uma prévia da próxima aula, onde, se você vai dar continuidade, se você tem que voltar novamente ali naquele ponto que ficou. Então, acho bem importante a gente fazer essa revisão aí no final da aula, para você ter essa perspectiva para a próxima aula, né? Você vai dar sequência, o que você já pode ir pensando em fazer, né? Para ajudar no planejamento, né? Acho que isso faz parte do planejamento, né? Muito bem mesmo. Gente, eu sempre gosto de utilizar aquela parte da retomada no final dos slides, porque tem aluno que precisa anotar, tá? E a realidade do Reinaldo, a realidade da Carla é a mesma realidade que a minha. Vocês viram que a gente perdeu uma aula, reduziu uma aula de história no nono ano, só que o tanto de conteúdos continua o mesmo. Então, às vezes, o slide nos ajuda, e eu sempre falo, pessoal, anotem aqui, né? Copiem a retomada, porque como eles também não estão mais usando o livro, até para poder estudar em casa. Parabéns, Carla. Então, ó, a gente elimina essa questão, tá? Eliminamos. Vou girar e agora é o Reinaldo que vai responder. Fazer duas questões cada um, tá? No contexto do seu componente, cite um tipo de recurso que você utiliza para ajudar a ilustrar um determinado conceito. Há vários, né? Imagens, mapas, pode ser também o quiz, né? Que a gente dá como tarefa, né? Como uma atividade ali de reforço também, né? Então, são vários. Isso, muito bem, Reinaldo. Eliminei, ó. Então, gente, então eu acho bem legal, eu gosto desses jogos, porque assim, para a gente poder talvez usar nas nossas aulas, né? Enfim, como a Carla falou, eles estão muito focados em questões de internet, né? Enfim. Carla, essa é para você, tá? Pensando no seu componente, qual a importância de apresentar os objetivos de aprendizagem aos estudantes? Ali, logo no início da aula. Olha, sinceramente, eu não faço isso. Eu não faço Uhum, isso, tudo bem. não tenho o hábito de utilizar isso, até porque não é todo dia que eu utilizo os slides, né, do RCO, e quando, assim, às vezes, quando vai no início ali, que você vai iniciar, abordar um novo conteúdo, mas depois disso, a bola começa a rolar e você não fica voltando lá todas as aulas falando os objetivos, né? Então, até por isso que eu não tenho esse hábito de ficar falando para eles ali o objetivo, mas enfim, no início do conteúdo, sim, depois não.
tá? Na primeira aula ali que vai abordar o início do conteúdo, sim. Depois aí a água vai rolando, a gente não fica voltando em falar os objetivos. Mas olha, se você faz isso no início do conteúdo, que nem, por exemplo, às vezes, que nem eu vou voltar na nossa conversa anterior, que às vezes a gente faz, mas não usa o termo técnico. Quando você chega e fala assim, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a guerra, quais foram as consequências dela, né? Os motivos. Você acha que isso é o objetivo? Você já não está trabalhando o objetivo? Sim, E outra pergunta, você precisa sempre do slide para falar o objetivo do seu conteúdo? não. É. Então, eu acredito também, Carla, que você apresenta, né? Assim, você apresenta, que nem você falou. Tem ali no slide, né? A gente, às vezes, quando está iniciando o conteúdo, mas eu, assim, toda aula sua, quando você vai trabalhar com seus estudantes, você não mostra para eles ali o porquê eles vão trabalhar, o que que você quer que eles entendam daquele objetivo, daquele conteúdo? O que que você É acha? como eu disse, depende da aula. Eu estou entendendo o que você está explanando, mas Aham, depende da aula, depende da turma, igual eu falei, né? entendi. Depende do assunto que você vai entrar ali naquela aula, naquele dia, né? Eu acredito que a gente aborda assim, não falando assim, ó, pessoal, o objetivo dessa aula, né? Não Isso. literalmente assim, né? Mas quando está na roda de conversa ali, a gente acaba falando, né? A importância, né? Daquele determinado assunto que a gente está tratando, né? E onde a gente quer que eles cheguem, tá? Então, vou eliminar, tá, gente? E, Reinaldo, só para terminar a última, tá bom? Aí a gente passa aí para analisar os temas. Na perspectiva do seu componente, por que é importante relacionar a habilidade aos objetivos de aprendizagem? Aquela habilidade que você, assim, o descritor, Reinaldo, por exemplo, tem lá, objetivo, vamos pensar no RCO, objetivo, identificar as causas da Guerra Fria. Aí tem lá o descritor, analisar, identificar as relações de poder, digamos assim. Por que que é importante a gente relacionar essas habilidades aos objetivos de aprendizagem? A gente tem que pensar de onde a gente está partindo para onde a gente quer chegar, né? Então, acho que o objetivo ali é a nossa proposta, a nossa intenção está ali, né? E a habilidade é o que a gente vai desenvolver no estudante, então isso tem que estar conexo, né? E nesse caminho a gente tem que escolher a melhor proposta de atividade, de explicação ali, de explanação, de tudo. A melhor forma de trabalhar, então, é o começo e o fim, e nesse intermédio ali, né, fazer um trabalho para chegar ao objetivo, né? Então, sempre importante fazer essa relação para ter essa conexão entre a proposta e o Perfeito. trabalho, né? Muito bem, gente. Então, assim, obrigada, Carla e Reinaldo. Ó, vocês viram que foi terminando, vai excluindo, né, o que a gente vai eliminando. E, enfim, isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Se vocês quiserem verificar como é que faz, aprender como é que faz esse jogo, é uma sugestão aí para a gente poder ir utilizando essas ferramentas digitais nas nossas aulas, tá? Então, agora nós vamos analisar as sugestões do nosso encontro, do nosso material, tanto para o tema um quanto para o tema 2, tá? Então, agora eu vou pedir para vocês, por gentileza, peguem uma caneta, um papel. Vou pedir para vocês anotarem alguns pontos desta fala, porque nós vamos analisar dois cenários, tá? Então, vou soltar agora e aí a gente vai refletir sobre eles. Então, qual que é o objetivo dessa atividade agora? Nós vamos analisar a fala desse professor e depois nós vamos refletir sobre a fala deste professor. Vamos lá. Desde o início do trimestre, quando apresentei à turma do 7º ano um novo conteúdo, ginástica artística, elementos básicos do solo, percebi que a curiosidade deles era enorme. Assim que mostrei alguns vídeos de apresentações, a sala se encheu de exclamações. Mas, professor, ginástica é para fazer, não para ler. A gente vai ver vídeo pelo menos? A curiosidade era grande, mas a expectativa de movimento tornava difícil manter a atenção. A empolgação estava ali, pulsando, mas sem direção.
Comecei explicando os fundamentos da modalidade: força, equilíbrio, coordenação e controle corporal. Mostrei imagens, descreve posições e pedi que observassem os detalhes dos movimentos dos atletas. Em poucos minutos, porém, a sala se transformou em um turbilhão de vozes e gestos, uns tentando imitar as posturas sentados, outros debatendo quem conseguiria fazer um rolamento melhor. As perguntas surgiam em sequência, atropelando minhas respostas. Professor, o que é um rolamento carpado? E se a pessoa cair, perde ponto? Tem como fazer isso na cadeira? A curiosidade deles era encantadora, mas a falta de foco fazia a explicação se perder entre risadas e interrupções. Enquanto observava aquele cenário caótico e, ao mesmo tempo, cheio de vida, percebi que o desafio não estava em despertar o interesse, isso eles tinham de sobra, mas em transformá-lo em escuta e atenção. Ensinar ginástica artística ali significava muito mais do que falar sobre movimentos. Era explorar minhas habilidades criativas e sensibilidade para encontrar a melhor forma de aula para eles. Bom, pessoal, então vamos lá. A partir, né, da escuta deste áudio, deste relato, olha só, eu gostaria que ou o Reinaldo ou a Carla respondesse, tá? Quais são as características e necessidades de aprendizagem desta turma? O que que vocês observaram ali? Quais são as características e necessidades de aprendizado desta turma? Caso vocês queiram que eu repita o áudio, eu repito também, tá? Querem que eu repita o áudio? Não precisa? Não preciso. Eu vejo ali que uma das características é eles entender, porque a visão aí dessa turma é que a educação física é só para jogar bola, né? Não tem que fazer a leitura, né? Até gravou ali, mas professor, a gente tem que jogar, não ler, né? Ir lá jogar. Então, e o professor mostrou que não, tem que ter essa parte também, né? Na educação física, que não é só ir lá e jogar. E que eles viram depois, que eles depois já estava até sendo interessante lá e já tendo dúvidas de como que era o rolamento, né? Então, eles têm essa necessidade mesmo de entendimento ali, que eles precisavam passar por essa parte ali de leitura, né? Depois ir para a prática. Acho que Isso, muito bem. Eu também percebi. Reinaldo, você gostaria de falar alguma coisa? Não, a Carla já colocou já exatamente isso, né? A necessidade de regras, né? Os estudantes ali controlar a ansiedade, né? De querer logo fazer do jeito que vem na mente, né? Perceber que tudo tem um passo a passo, umas instruções, seguir a fundamentação teórica para depois chegar na prática, né? Então, trabalho em equipe, tem toda uma preparação antes, né? Que deve ser seguida. Então, é fazer o estudante perceber isso, né? Às vezes eles querem fazer conforme o que eles já entendem ali sobre o assunto, né? Isso a gente pode aplicar para outras situações também, né? Não só para educação física, né? Verdade. O que vocês falaram, eu também percebi que eles não entenderam que precisa de uma teoria. A educação física, ela também é uma ciência, né? Então, você tem regras. Então, talvez, pessoal, minha sugestão para esse professor seria assim, no início da aula, explicar para eles assim, pessoal, os combinados. Nós vamos trabalhar ginástica rítmica, mas como ela é uma ciência, ela tem regras, primeiro nós vamos ver a parte teórica e depois nós vamos para a prática. Talvez seria uma sugestão, né, para que eles, neste momento, prestassem atenção nesta parte ali que o professor passou as regras, a teoria. Mas algo assim que eu achei maravilhoso foi a questão que os alunos se interessaram, né? Se motivaram pelo tema. Isso é muito bom. Então, pessoal, o que que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão abrir uma aula do RCO, tá? Vocês vão ter um tempo para isso. Se vocês quiserem abrir a mesma aula que vocês abriram no encontro passado, fiquem à vontade. A nossa intenção é que desde o encontro passado era para vocês já irem construindo, irem selecionando qual aula vocês vão utilizar para a implementação, tá? Mas vocês fiquem bastante à vontade. Eu vou pedir agora que vocês escolham uma aula do RCO de vocês, abram uma aula do RCO e digam, tá? Um momento dela que você faria adaptações, tá? Pensando ali no contexto da turma, por exemplo, pensando nesse contexto que foi tratado aqui neste tema.
o professor passou uma parte, a turma não entendia, ficou muito empolgada, mas não tinha clareza, né, da sequência ali. Então, eu vou pedir para que vocês abram uma aula, vocês terão uns minutos. Como nós somos em três, eu vou pedir para vocês me sinalizarem quando vocês terminarem. Então, vocês vão olhar uma aula da RCO de vocês e vocês vão falar para mim, Karina, ó, esta parte eu faria uma adaptação, ou seria nesta parte aqui, tá bom? Qualquer coisa estou aqui, tá, gente? Qualquer dúvida estou aqui.
Pessoal, então assim que vocês terminarem, vocês me avisem, tá? Por conta da gestão do tempo. Karina, é para customizar ou só localizar? Já é para customizar. Não, só pense, tá? Não precisa mudar agora, tá bom? Então, o meu já está ok. Então, ok. Então, olha só. Então, assim que vocês, né, já passaram pela questão da quais são as características e necessidades de aprendizagem da turma, agora abriram uma aula do RCO, né? E já pensaram, né, em um momento dela que vocês fariam a adaptação, pensando no contexto que a gente acabou de ver ali. Eu vou pedir para a Carla e para o Reinaldo, então vocês vão me falar aí o seguinte: por que vocês escolheram, né, este item aí do nosso material e por que você faria essas adaptações, tá? Então, fica à vontade aí quem for o primeiro a responder, tá? Quem começa. Então, por que você faria essas adaptações neste momento? Eu Vamos lá? vou já. Pode ir, Carla. Pode ir. Passa a vez para você, Carla. Vai lá. Tá. Eu escolhi a aula As Grandes Navegações para o 7º ano. E daí, então, tem o início de conversa e ele começa aqui falando sobre as especiarias, né? Se você sentisse o, o cheirinho gostoso de um chá no final da tarde e tal. Só que daí já vai lá para o mar tenebroso, já começa a falar dos perigos imaginários. Então, antes disso, eu irei customizar aqui e eu vou preparar o slide aqui, né? Fazendo, já continuando ali para a introdução, colocando ali se eles, para eles imaginarem se eles estivessem numa viagem, indo para um lugar desconhecido, o que eles levariam, quais seriam os seus maiores medos, né? Mas nessa pegada aqui, antes de já falar do Mar Tenebroso, enfim, toda aquela questão imaginária lá que eles tinham, né, dos medos lá. Então, eu iria fazer essa introdução aqui antes de entrar já lá no Mar Tenebroso. É aqui que eu vou fazer a Bem, customização. muito bem, Carla. E você, Reinaldo? Então, no 9º ano, o último conteúdo de trabalho que eu passei, né, que nós estudamos, que foi até o conteúdo da implementação, da última implementação, a aula, deixa eu ver o número aqui, aula 36, a crise do neocolonialismo e independências na África e na Ásia. O material é bom, só que foi citado o caso da Índia, né, o caso na Ásia, o papel do Gandhi, muito importante, e a questão da África, os movimentos de negritude, né, o pan-africanismo, né, também muito importante, principalmente o papel de Gana, né, o Senegal também foi teve um papel importante também, esse país, mas eu acho que o material deixou de lado a África do Sul. Então, a África do Sul, a questão do apartheid, a questão do papel da liderança do Nelson Mandela, já que falou do Gandhi, em outras situações também se falou do Martin Luther King, então eu senti falta desse material no slide, né? Eu trabalhei do livro, né? No livro tem, então assim, eu acabei fazendo essa compensação com o livro, né? Mas então eu colocaria pelo menos um slide ali citando o caso da África do Sul. Não sei se passou batido pelo pessoal, né? Não sei se achavam que de repente ia ficar muito extenso, mas só essa questão da África do Sul. Muito bem, pessoal. Muito boas colocações de vocês, né, dentro da proposta. É isso aí. Estão no caminho. Então, agora, gente, olha só. Aqui nós vamos trazer algumas situações, tá? Como que eu posso dizer? Para ampliar aí fazer um link, na verdade, linkar o que a gente está trabalhando nesta formação com o que a gente já trabalhou nas formações anteriores, tá? Então, olha só. A situação analisada nos faz rememorar um tema já explorado nas nossas formações e que pode auxiliar o professor em como superar esses desafios, que é a questão da gestão da sala de aula. Pensando nisso, trazemos 4 pontos importantes que devemos levar em consideração com atenção especial para o quarto, tá?
Então, olha só, gente, nós podemos utilizar, inclusive, essas questões que nós já trabalhamos nas formações anteriores para a implementação deste roteiro agora, tá? Questão do ambiente de sala de aula, a relação interpessoal, o layout de sala de aula e o mais importante, que é a estratégia de ensino, né? Que a gente conversou já bastante sobre isso. Nós podemos ter o melhor layout, podemos ter o melhor ambiente, a melhor ferramenta educacional, mas se nós não tivermos uma estratégia de ensino eficaz ou adequada, então isso tudo acaba se perdendo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Posso seguir? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da taxonomia de Bloom, tá? E eu gostaria de pedir para o Reinaldo ler para nós o conceito de taxonomia de Bloom, que é o que a gente vai abordar agora na temática 2. Vamos lá, Reinaldo. A taxonomia de Bloom é um instrumento que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento, com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. A intenção é sistematizar o que queremos que o estudante aprenda, do mais simples ao mais complexo. Desse modo, nos dá um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos estudantes. Sua dimensão cognitiva vai da memorização, que é o estágio mais simples, até a criação, que é o mais complexo. Então, aqui tem de forma resumida aí o que seria a taxonomia de Bloom. Então, muito obrigada, Reinaldo. Nós vimos aqui, gente, que a taxonomia de Bloom, né, essa pedagogia do conhecimento aí, da construção do conhecimento, ela trabalha com a questão de que a gente mostre aos nossos estudantes, né, e leve-os a aprender, a processos de aprendizagem que vão de etapas mais simples, chegando na etapa mais complexa. Então, quais seriam essas etapas da taxonomia de Bloom? Lembrança, compreender, compreensão, aplicação, análise, avaliação e criação, tá? Na seção Saiba Mais, tem mais materiais para que vocês possam se aprofundar no tema da taxonomia de Bloom. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, não sei se vocês perceberam. Os nossos slides, eles utilizam estratégias da taxonomia de Bloom. Quando em alguns momentos ele pede para que eles comparem, para que eles discutam com os colegas. Não sei se vocês observam, acredito que sim, que a gente já falou isso na aula passada, no encontro passado, onde tem ali 3 minutos, agora analise esse tema, discuta com seus colegas. Então, são ações, pessoal, baseadas na taxonomia de Bloom. O nosso slide, ele é organizado de acordo com esse instrumento de aquisição, de construção de conhecimento, tá? Tudo bem? Podemos passar, Carla? Se vocês não entenderam, gente, aproveita que a gente está aqui nesse momento para conversar. Eu não sou uma pessoa que domina a taxonomia de Bloom, assim como vocês, tá? Estou conhecendo, estou me aprimorando dentro desta estratégia, né? De ensino. Qual que é o objetivo dela, gente? É facilitar os processos de aprendizagem, tá? Ou seja, na hora da gente organizar uma aula, a gente organiza essa aula que a gente faça com que o nosso estudante, ele vão aprendendo do mais simples, digamos assim, da parte mais simples das grandes navegações, né, que a Carla citou, ou então da questão das independências ali da África, como o Reinaldo citou, até a parte mais complexa. Entende? Da mais simples à mais complexa. E essa atividade que vocês fizeram agora, de mudar o RCO, fez com que vocês analisassem o que faltou para os estudantes de vocês ali. Né? Então, por exemplo, o que faltou, né, dentro dessa construção, desse conhecimento, até onde vocês querem chegar, que o estudante chegue na aquisição deste objeto de conhecimento, tá? Então, nós estamos, né, tendo contato com ela agora. Bom, então, pessoal, baseado nisso, tá? Nós vamos agora analisar a temática 2. A temática 2, se a gente olhar lá no nosso PDP,
ela pede, né, a expectativa dela é que vocês, cursistas, façam uma alteração no RCO, numa aula da RCO, utilizando a taxonomia de Bloom, tá? Então, olha só. O detetive Holmes sempre fuçava vários documentos, escritos, objetos e relatos com o intuito de obter respostas para algumas questões. Temos um material sonoro que apresenta um relato da professora Marla Maria, para analisarmos e obter algumas respostas para as questões a seguir, tá? Vamos ver aí qual é o relato da professora Marla. Ao assumir o 8º ano, percebi logo o maior desafio da turma. Muitos alunos tinham dificuldade de leitura e interpretação de texto, o que tornava o ensino de história ainda mais complexo. A sala era barulhenta, com cadeiras rangendo e muita conversa. Alguns estudantes falavam entre si durante as explicações, outros olhavam para o chão ou para fora da janela, e havia aqueles que sequer abriam os livros. Uma de minhas aulas tratava sobre a economia cafeeira, mostrou claramente o quanto era difícil para eles compreenderem as informações, mesmo quando lia os slides em voz alta. Cada tentativa de abordagem parecia revelar novas barreiras. Ao pedir que lessem um conteúdo do slide, percebi expressões de confusão e frustração nos rostos de muitos alunos. Alguns liam mecanicamente sem conseguir conectar os fatos, outros desistiam antes do fim do parágrafo pedindo para outro colega ler. Enquanto observava lendo, sentia a tensão entre o que eu queria ensinar e o que eles conseguiam absorver. Cada aula parecia levantar mais perguntas do que respostas. Como despertar interesse? Como fazê-los perceber que a história fala também de pessoas como eles? Havia momentos de silêncio carregados de expectativa, e outros de agitação, em que parecia impossível manter a atenção de todos. Eu sabia que o caminho não seria simples e que cada pequeno avanço dependeria de paciência, criatividade e muita escuta. Esta turma se tornava, a cada dia, um desafio vivo. Bom, pessoal, então vamos para as nossas perguntas, tá? A mesma coisa. E agora eu vejo que é uma realidade muito próxima a nossa, não é mesmo? Tem tudo a ver com o que a gente está passando agora nas nossas aulas de história, em um contexto de ano de Saeb. Quais são as características e necessidades de aprendizagem desta turma? Quem gostaria de falar? Eu acho que, pelo que ela fala ali no início já, que é a interpretação de texto, né? Uma das dificuldades, e é o que a gente está encontrando aqui, pelo menos eu percebo isso, né? Já é visível isso, e esbarra aqui na nossa disciplina, né? E a gente Sim. vê isso aí, tem sido um grande desafio, né, hoje para a educação, essa questão da leitura e interpretação de texto, né? A gente já falou várias vezes, É, os alunos não são mais leitores, né? E eles têm preguiça de ler. Então, quando você leva um texto, algo ali que eles têm que fazer a interpretação, é dificultoso, é bem trabalhoso. Eles têm dificuldade, se esbarram ali, né? Leitura de imagens e vai, né? é. E ali nessa aula até, né, uns liam, desistiam porque não sabia, né? Acontece às vezes isso. Eu peço às vezes para um aluno ler, gente, fulano, lê aqui para mim, não quero, porque tem medo mesmo, acho que não vai entender. A gente percebe que eles leem, não estão entendendo o que eles estão lendo, né? Muito bem. Reinaldo, você gostaria de falar alguma coisa? É só para complementar que eu penso assim, que o estudante que ele traz esse déficit de leitura, né, se ele lá nas séries iniciais e no fundamental ali também, ele já não se apropriou das características básicas dos principais gêneros textuais, né, a função social da escrita, quando ele vai ter contato com textos históricos, né, no ensino médio, filosofia, textos filosóficos, né, é uma outra linguagem, um outro vocabulário, então tudo se torna muito abstrato, né? Então falta essa base lá atrás ser bem estruturada, né? Para quando chegar diante desses textos mais complexos, né? O estudante ter essa bagagem, né? É o que falta, né? Um trabalho mais aprofundado de leitura mesmo, né? Desde o início, né?
Isso, e se reflete bastante, né? E o duro que a gente tem que se reflete bastante no nosso oitavo ano, no nosso nono ano, no nosso sexto ano, no nosso sétimo ano. Só que o duro é que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar conta, né? Ele está ali, ele só vai ter acesso àquele conhecimento sobre Revolução Industrial, grandes navegações, independência, né, da África. E aí é onde a gente é onde eu vejo assim que nós, enquanto professores, temos que encontrar dentro aí da nossa dos desafios uma forma de, mesmo com essa lacuna que vem lá de trás, que a gente sabe que isso acontece, é realmente um fato, Reinaldo, é tentar superar isso de alguma maneira, né? Fazer com que eles entendam ali, porque eles vão precisar da língua portuguesa em história, né? Isso é fato. Enfim, eu acho também que é um dos grandes desafios nossos, aí, se não o maior, né, para o ensino de história. Gente, então assim, ó, pelo que a gente conheceu um pouco agora sobre a taxonomia de Bloom, eu fiz uma analogia dela com os nossos slides. Eu gostaria que vocês indicassem um verbo desta taxonomia de Bloom, tá? Vou trazer os verbos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Para estimular os estudantes uma habilidade para melhorar a questão da leitura. Quais verbos vocês gostariam de sugerir e justificar o porquê desse verbo? Para que melhore, para que a gente possa fazer com que eles desenvolvessem essa habilidade da leitura e da escrita, que falta nesta turma apresentada por esta professora, que também é a nossa realidade. Acho que a primeiro de todos aí é a análise, né? Primeiro mesmo compreensão, né? Porque não tem compreensão, não vai conseguir fazer análise. As duas caminham juntos Isso, aí, e é na onde eles se esbarram e se esbarraram aí, né? E a gente percebe muito isso. Então, se não compreende, não consegue fazer a leitura, não tem compreensão, não vai conseguir fazer uma análise, né? Isso é certo. Então, eu acredito que o dos verbos aí, primeiro de tudo, é a compreensão. Se não conseguir fazer a compreensão, aí não vai analisar, não consegue fazer, não vai criar, não vai conseguir fazer uma criação, não consegue. muito bem. Você, Reinaldo, você poderia ver um outro verbo também, mas se você quiser ver o mesmo, falar o mesmo verbo da Carla, fica à vontade, porque a dificuldade está posta, né? Se a turma precisar de uma retomada de conteúdos, né, aí a gente tem que também fazer a questão do lembrar, né, fazer uma retomada Uhum. de conceitos anteriores ali, né, ver o que de conhecimento prévio está faltando, né, mas o mais importante, claro, é compreender, né, é o momento da apreensão de conteúdo, né, da internalização, então é esse momento mais, digamos assim, se é que a gente pode dizer, né, um tem mais poder do que o outro, mas a compreensão é a Isso, ideia-chave aí, né? A partir disso, depois a perfeito. gente cria estratégia para aplicar, para analisar, para avaliar e até criar, né? Então, a É, compreensão. muito bem. Vocês me lembraram de uma situação, pessoal. Se vocês me permitam falar, como eu também estou inserida nesse contexto de SAEB, Carla, estou inserida com alunos meus de oitavo, Reinaldo de nono, que não entendem, né? Não entendem o que leem. O que que eu fiz esses dias? Trabalhando a independência do nosso país, eu peguei aquela carta, inclusive achei legal, porque o próprio material do RCO está trabalhando esses descritores, né, de inferir informações, é, inferir informações explícitas e implícitas. Então, o que que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar o slide Emancipação Política do Brasil, eu falei, galera, o que que significa emancipação? Alguns não sabiam. Falaram, prof, não é uma questão de casar com 21 anos? Uma aluna falou. Falei, também. Então, eu coloquei no Google, falei, vamos pesquisar aqui? Abri uma aba e coloquei, olha, significado de emancipação. Aí saiu no dicionário online. Aí saíram lá alguns significados. Eu falei, ó, aí eu li, quais desses significados se encaixam no que nós vamos falar? Independência, isso. Então, emancipação política do Brasil, pessoal, também significa independência, né? Então, em uma outra situação também, que daí nós temos que analisar um trecho da carta da Leopoldina para o Dom Pedro, que ela fala assim: o pomo está maduro, colhei-o já antes que ele o apodreça. Então, aí eles, coloca lá no Google para saber o significado do pomo.
colocamos lá significado de pomo, e aí viram que é a parte carnuda, né, da uma fruta, né, pode ser também se refere a uma fruta como maçã, como pera. E aí nessa hora, quando eu falei assim, quando eu coloquei os significados de pomo, que eu abri a outra aba lá no Educatron, o aluno falou: "Ai, pomar". Já fez essa relação pomo com pomar, né? Então, gente, quando vocês estavam, né, falando, né, olhando ali a fala da professora Marla, né, eu me lembrei que eu acabei fazendo essa atividade, né, eu estou pegando vários conceitos de história, por exemplo, o Estado. O que é o Estado? Não é só o Paraná. Né, no Egito Antigo, o Estado era representado pelo faraó, na Idade Média. Então, assim, eu tenho feito eles pesquisarem os significados das palavras e tentarem entender o que significa. E, gente, tenho optado pelo menos é mais. Então, em vez, às vezes, de pegar 3, 4 questões, pego uma ou duas pelo tempo da aula e procuro fazer que eles façam isso que vocês fizeram, compreender, né? Compreender ali o significado das palavras dentro daquele contexto histórico, dentro daquela expressão. Isso me lembrou, tá, pessoal, de uma atividade que eu fiz com os estudantes, tá? Só quis compartilhar com vocês. Bom, então agora, gente, vocês falaram ali, né, sobre o verbo, e a gente, eu achei interessante, porque assim, vejo que vocês atingiram o objetivo desta atividade. Por quê, gente? Porque, veja bem, a taxonomia de Bloom, ela parte disso, da gente levar o estudante da parte, digamos assim, dentro desse processo de aprendizagem, do mais simples ao mais complexo. Então, vocês observaram, puxa, não tem como analisar ou até avaliar ou criar se ele não consegue compreender, tá? Então, pessoal, o PDP no tema 2, olha só, ele pede que a gente aborde, faça uma implementação baseada na taxonomia de Bloom, tá? Então, agora, tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, assim, ó, aqui umas sugestões, tá, gente? Para que, até para o que vocês já fazem. É aquela velha retomada que a gente faz com os nossos estudantes, e é importante no nosso processo de aprendizagem. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Essa parte que eu estou fazendo de retomada com vocês e que vocês fazem com os estudantes, em qual verbo ela pode se identificar aqui na parte da taxonomia de Bloom? E quais dessas etapas? Essa retomada que eu vou fazer com vocês agora, do nosso encontro formativo, e quando vocês fazem com os estudantes? O Reinaldo tinha falado dela. Qual que é que parte da taxonomia de Bloom eu estou agora? Eu vou voltar. Lembrança? Isso, muito bem, a lembrança, né? Então, ó, retomada. Agora eu estou fazendo o quê? Trazendo a memória da Carla, trazendo a memória do Reinaldo, né? A lembrança, retomando o que a gente conversou, o que a gente experienciou, o que a gente viveu, tá? Então, olha só, nesse encontro formativo, o detetive Sherlock Holmes é o nosso mascote. Queremos finalizar este momento com duas das suas melhores habilidades, que é explorar. Sobre isso, queremos trazer alguns pontos importantes para você pensar quando aplicar os recursos do RCO mais aulas. São eles: a cada aula planejada para os seus estudantes, foque no contexto de sua sala e nas suas características. Eu já abordei isso com vocês em outros momentos? Já, Carla? A gente já falou sobre isso? Da gente observar o contexto da nossa aula, dos nossos estudantes? Então, estou fazendo uma retomada, não estou? Estou trazendo a lembrança de vocês aí, o que a gente já trabalhou. Tem a taxonomia de Bloom como perspectiva na hora de elaborar suas estratégias de ensino. Então, agora eu estou pedindo para que vocês compreendam, leiam mais, busquem mais, compreendam a taxonomia de Bloom, tá? E, por fim, ao planejar sua aula, lembre das necessidades de aprendizagem dos seus estudantes, de aprendizado. Então, aqui, ó, vamos supor, vou colocar vocês, enquanto cursistas, dentro da taxonomia de Bloom, dentro deste encontro formativo, tá? No 1, estou fazendo com que vocês lembrem do que a gente já trabalhou, do que a gente já abordou, e que vocês já desenvolveram as habilidades
essa habilidade enquanto vocês olharem os estudantes de vocês. Segundo, estou pedindo para que vocês são sujeitos autônomos, né? São professores. Estou pedindo que vocês acessem aí o material da taxonomia de Bloom e compreendam mais. Então, estou levando vocês na parte da compreensão, para que vocês possam criar, olha só, que daí vocês vão analisar aqui no 3, ó, quando vocês vão criar as aulas de vocês, vocês avaliem e criem, porque vocês vão avaliar qual é a melhor estratégia para aquela turma. E criem estratégias de ensino, criem aulas com intencionalidade pedagógica, né? Para que vocês atendam às necessidades de aprendizagem dos estudantes de vocês. Fez sentido para vocês o que eu falei? Ó, Carla, e essa sua. Fez sentido? Você está com a cara de preocupada. Então, assim, tentei Tô colocar, analisando. gente, mostrar. Oi? Realmente fico preocupada. Estou analisando a situação. Não tá fácil. Sim. Então, assim, pessoal, é uma sugestão, tá? É um conhecimento para vocês terem acesso, entende? Para vocês, ninguém domina aqui a taxonomia de Bloom, a gente está em processo de aprendizagem, tá? Mais uma sugestão aí para vocês implementar. Então, meus queridos, agora eu vou pedir para vocês abrirem o PDP de vocês e nós vamos preencher. Nós temos aí até 11h20, né? 11h21, para vocês preencherem o PDP de vocês. A partir do que a gente vão pensando agora, já estruturando a implementação de vocês. Aproveitem esse momento, eu estarei aqui. A gente pode ir tirando dúvidas, tá bom? Vocês têm aí acesso ao PDP, né? Karina, eu olhei aqui, eu não estou encontrando mudou a configuração aqui, porque eu não estou localizando mais onde está o O PDP. PDP? Segundo semestre, é isso? Isso, Aí segundo depois, semestre. aqui só aparece para mim Ele dois não tá códigos. lá. Ele não tá lá porque na aula passada a Karina encaminhou Ah, para é. gente os links, Ah, ele não tá. tá lá. Pera aí que eu vou colocar ele agora. Só um minutinho. É que eu peguei o meu lá no meu Drive. Daí é porque eu olhei ele também, não tá. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Eu encaminhei para vocês mesmo. Já atribuí, Reinaldo, lá no Classroom, tá? Fica mais fácil de vocês acessarem.
Karina, no Saiba Mais tem algo a mais sobre a taxonomia de Bloom ou não? Tem sim. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Bom, então aqui, ó, vou abrir aqui o link para vocês, tá? Ele sempre organiza com o Geniário. Ó. Então, aqui, ó, tutorial, tá? Aqui tem também a questão do RCO, tá? Para diferentes componentes. Tem um artigo sobre a taxonomia de Bloom, tem um vídeo sobre a taxonomia de Bloom, dimensões do processo cognitivo, domine a taxonomia de Bloom, outro vídeo, possibilidades pedagógicas. Aí tem, por exemplo, aqui uma atividade, uma cartilha, né, sobre metodologias ativas e 12 estratégias para facilitar o aprendizado em uma aula. Então, aqui tem um material bem intuitivo, Carla, bem bom da gente pesquisar, né? Você já pode colocar esse link aqui no chat, por favor, para eu já abrir? Coloco, sim. Uhum, coloco sim. Outra dúvida. Eu baixei o slide que eu vou customizar. Como que eu faço Aham. agora? Porque que pede para eu colocar o link dele aqui, né? Do que eu vou customizar. Como que eu vou fazer? Ó, Porque agora eu então, fiz uma primeiro, cópia e eu baixei ele como PowerPoint, né? Daí aqui eu não sei onde que eu tá. passo para gerar o link dele. Ó, você faz assim, ó, baixa ele em PDF, porque você precisa colocar o original lá no PDP, né? Isso? Então, baixa ele em Isso eu PDF. já coloquei. Ah, já? Não, Aí você. não, eu coloquei isso, eu já coloquei o link do original. Como que eu vou fazer para colocar o link do que eu vou customizar? Porque eu tive que fazer uma cópia para customizar, porque aqui pede o link dele Isso. original e agora o link dele customizado, né? Você vai fazer via Google Adaptado, Drive. enfim. Você Ah, vai tá. fazer. O que que você faz? Você baixa o PDF, você altera ele, aí depois você faz o upload no seu Google Drive. Aí lá no seu Google Drive vai gerar um link para você compartilhar. É assim que eu faço, inclusive, com os slides que eu compartilho com vocês. Eu baixo em PDF o original da formação, faço o upload para o meu Google Drive, aí do meu Google Drive gera um link e eu compartilho com vocês, tá? Então, você vai fazer o upload dele. Você vai lá no seu Google Drive, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, deixa eu, deixa É que eu só eu baixei terminar aqui de aqui contar. e ele Isso. tá Agora, como PowerPoint, ele não ficou como PDF, porque eu precisei editar tudo ele, bem. né? Não tem problema. Aí Pode agora ser. dá para eu fazer esse processo agora, né? Isso, tem que ser mesmo. Para você editar, você tem realmente que fazer em PowerPoint. Eu falei do PDF para Uhum, você copiar lá e colar o original, mas pelo RCO a gente copia e já compartilha o link, não precisa tá. baixar nada, tá? O original. Uhum. Então, agora abre lá o seu Drive. Ó, vou compartilhar o meu aqui. Abre o seu Drive. E aí, Carla, aqui, ó, novo, você vai fazer upload de arquivo. Quando você alterar o seu arquivo, quando você alterar ele, você vai fazer upload de arquivo. Aí você vai lá no PowerPoint que você mexeu no seu computador, você traz ele para dentro do Google Drive. Quando você abrir ele dentro do Google Drive, o próprio Google Drive te dá um link para você compartilhar. Aí é esse link que você coloca no PDP. Tá, então eu só posso fazer isso quando eu finalizar. Porque assim, não é Sim, igual com o Word ali que a gente vai editando e ele já vai salvando automático. Não, não dá. olha, É melhor eu fazer no acho final, que depois que estiver pronto. a não ser que você. Não, você pode trazer, você pode fazer isso, Eu já porque aqui posso ele vai se trazer. transformar. Porque quando você fazer o upload dele aqui, ele vai se transformar no Google Apresentações. Aí você vai mexendo nele, entendeu? Entendi. Vou tentar fazer aqui. Ó, então, por exemplo,
né? Aqui tem você faz o upload, ó, o que não dá para mexer, o que não vai dar para mexer aqui é o que você baixar em PDF, que era a sugestão que eu tinha dado para o slide original, que esse a gente não pode mexer, tá? Mas os demais você traz para cá, você pode mexer, não tem problema. Tá? Você faz o upload dele em PowerPoint e aqui ele vai dar a opção para você mexer nele. Mas você vai ter que fazer o upload, tirar do seu PC e subir para o seu Google Drive. Então, assim, pessoal, já são 11h23. Vocês gostariam de ficar mais tempo aqui comigo? Ou vocês se sentem seguros para poder ir organizando e construindo o PDP de vocês? O que que vocês acham? Karina, Para mim já tá bom. Para mim já tá tranquilo. Karina, só uma Tudo bem, dúvida aqui. Pode falar, Reinaldo. Eu tinha escolhido aqui o tema 1. O tema 1 não precisa ser, a edição não precisa ser baseada na taxonomia de Bloom? É só a Não. 2? Isso, ela não precisa, tá? Mas, Reinaldo, eu vejo, ela não precisa, mas a gente vai acabar utilizando, por exemplo, quando você fizer, né, a retomada, ou fazer a lembrança, a questão da compreensão, tá? Mas não necessariamente precisa ter ali explicitado taxonomia de Bloom, tá bom? Tá, e essa edição do slide tem uma quantidade de páginas a mais? Tem que ser textos, imagens também, vídeos, links? Tem alguma orientação? Não. Ó, vocês vai ficar a critério de vocês. E aí, pessoal, eu entendo, né, que nós temos ali a nossa caminhada, porque vocês vão ter que me mostrar isso na implementação ali da aula, tá? Da gravação. Então, eu vejo assim que vocês teriam que pensar numa alteração que coubesse ali dentro dos 15 minutos de vídeo. Então é livre, tá, Reinaldo? É livre porque a gente entende também que vocês já estão bem habituados com essa questão da implementação, do tempo para essa implementação. Então você faz uma coisa assim adequada, que nem a gente usa aquela frase, menos é mais, né? Às vezes você faz uma alteração ali, uma ou duas alterações assim super assertivas e isso já dá conta da intencionalidade pedagógica. Então, seria interessante fazer essa adaptação e colocar uma atividade para que no momento da gravação tivesse em cima, né, o vídeo contemplasse o momento dessa adaptação, dessa mudança. O momento da aula ali que vai aparecer no vídeo, né, em cima dessa parte, né, desse incremento aí, né, dessa proposta no slide. Isso, por quê? Porque o original eu vou ter acesso lá pelo PDP. Então, o que que eu precisarei ver, o que que eu preciso ver na implementação de vocês é a mudança, entende?
Uhum. Porque o original eu olhei lá, você colocou o link do RCO, tá? Lá o seu tema. Aí na sua implementação, eu preciso verificar essa mudança com seus estudantes. Porque para trabalhar um tema, um conteúdo, vai a aula toda, né? Então, para o vídeo, 10, Sim, 15 minutos, então eu preciso fazer um recorte, um momento ali da aula que exatamente coincida com esse, né? Essa perfeito, mudança que eu fiz, né? perfeito. E aí, aquela orientação que eu sempre falo, né? Passei muito para a Carla e passei para vocês também. Quando vocês iniciam a gravação e vocês já fizeram a sequência, já começaram a sequência didática da aula, vocês retomem ali com os estudantes. Bom, pessoal, então, olha, como a gente já trabalhou, né, vimos, tivemos acesso aqui ao conteúdo e tal, então agora, neste momento, nós vamos fazer esta atividade. Se foi esse momento que você alterou do seu slide, entende? Ou então no início, se você alterou ali o para início de conversa, ou você alterou a parte do conteúdo, né? Que você achou que faltou algum conteúdo. Você agora, olha, pessoal, então lá, dando seguimento à nossa aula, continuidade à nossa aula, né? O que nós estamos trabalhando? Ah, a gente está trabalhando sobre a independência da África, ótimo. Nós já vimos lá a independência de tais países. Agora nós vamos continuar. Aí vamos supor que tenha a sua alteração foi na parte do próprio conteúdo mesmo. Aí você aborda ali, né? Pô, não tem problema ser uma aula expositiva e dialogada. Aborda aquela parte ali do desenvolvimento, entende? Ou então o exercício, né? E assim, reiterando, eu tenho como saber porque eu vou ter acesso ao slide original, digamos assim. Não sei se ficou claro para ti. Sim, tá bom. Tá, Carla, pode falar. Eu estou com uma dúvida aqui no PDP, quando no item 5, quais os objetivos desta aula? Então, aqui, daí tem a observação. Caso seja o tema 2, utilize as dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom explorada neste encontro. Então, eu vou ter que, digamos que o meu aqui eu já pensei, eu vou colocar eles para fazer a leitura de um texto sobre ali as grandes navegações, a parte introdutória, que é onde eu vou customizar, que, igual você falou, eu vou focar o meu vídeo nisso. E daí eu vou estar trazendo essa interpretação ali, para eles fazerem a interpretação do texto nessa parte dialogada. Então, o objetivo eu vou ter que encaixar dentro da taxonomia de Bloom. Não é o objetivo que está ali na minha aula e nem o que eu acho, é o que está na taxonomia de Bloom, Na relacionado verdade, com isso. você vai pegar, você vai Não escolher entendi. um verbo. Ó, a taxonomia de Bloom, a gente consegue observar, ela se torna mais clara para nós através dos verbos. Na verdade, você vai fazer as duas coisas. Vamos supor, você vai usar o verbo lá, lembrança, né? Lembrança. Ou vamos supor, quando você quer também, deixa eu voltar aqui o slide para pegar os verbos. Você vai mudar ali o início, né? O que que você quer que os alunos desenvolvam ou façam quando você muda o início? Você quer que eles compreendam, que eles apliquem, que eles analisem, que eles avaliem? São esses verbos, entende? Que você vai utilizar. Então, quando você vai mudar essa parte do seu slide, você tem um objetivo. Por que que você vai fazer aquilo? O que está pedindo no PDP é para você utilizar os verbos ali da taxonomia de Bloom, que ela deixa bem claro para nós. Então, vamos supor, porque você vai mudar ali a parte do início, vou trazer situações do aluno, né? Colocar o aluno ali para ele se imaginar numa viagem. Aí você vai utilizar o verbo da taxonomia de Bloom que se enquadre neste seu objetivo, neste porquê você está mudando esta parte do seu material. Entendeu? Eu entendi mais ou menos. Tipo assim, ó. Se eu vou usar ali, analisar, que eles vão ter que fazer a análise. E o verbo de interpretação. Não sei se encaixa ali com a taxonomia de Bloom. Então, eu vou ter que, assim, analisar o texto. Eu tenho que começar com o verbo da taxonomia. O restante eu Sim, posso colocar de acordo com o que eu quero de isso. objetivo. Tá, Você vai encaixar o seu objetivo na taxonomia de Bloom, que é através do verbo, tá. Beleza, entendi. Agora tá? entendi. Aí é Aham. onde eles se juntam, entendeu? Você pega o seu objetivo e encaixa neste verbo da taxonomia de Bloom. E dá uma lidinha, Beleza, Carla, agora põe eu os vou colocar. vídeos lá que eu acho.
no Saiba Mais, eu acho que É, ajuda a clarear mais também. outra questão, a nossa implementação é para semana que vem. Então, nós temos encontro semana que vem ou não? Não. Não, semana que vem Tá. nós não temos encontro, tá? Nós vamos fazer a Então, implementação e aí a beleza, a gente gente já vou combina de fazer os programar. nossos feedbacks formativos. Tá? É porque eu conversei aqui com a gestão e eles me disseram assim que o SAEB não é igual a Paraná, que é geral, né? Mesma data. A SAEB, ela é por núcleo, né? Então, o nosso aqui, eles iam me confirmar se é semana que vem ou não. Não sei se a nossa vai ser aplicada 21 e 22. Assim foi o É, que foi me passado. eu Então, tô... eu fiquei mais tranquila para eu conseguir fazer minha implementação. Isso, bem Porque lembrado, Carla. Ó, essa semana eu estou bem corrida, porque amanhã nós temos um evento aqui da escola. E na quarta não tem aula, uhum. né? Então me restaria só a quinta, porque sexta-feira eu não tenho aula. E daí, então, se fica para semana que vem, eu tenho mais tempo para me preparar, entender mais essa Sim, taxonomia de Bloom aí, para isso, jogar dentro aqui, né? isso, gente. E Para a não fazer gente, nada eu acho que uma... correndo. Isso, eu acho assim, pessoal, sugestão. Façam a implementação de vocês com calma, porque, assim, caso não dê para eu fazer esse diálogo formativo com vocês antes da nossa socialização, a gente faz depois, porque ali na socialização vocês vão trazer as impressões, o que vocês é, construíram, até tem sugestões lá no final de colocar fotos, tem uma sugestãozinha no final do PDP que ajuda vocês até fazer a socialização. Você pega aquele quadro lá onde tem as fotos, alguns dados, e daí vocês foquem naquilo, tá? Então, o que que eu peço para vocês? Como a professora formadora de vocês, estudem, verifiquem, tem material no Saiba Mais, troquem ideia comigo, o que eu puder ajudar vocês, que eu também estou aprendendo, troquem ideia comigo, é, pesquisem e façam a implementação de vocês com bastante calma, já, né? Se não conseguir esta semana, que a gente super entende, semana que vem. E se a gente não conseguir fazer o diálogo, a gente faz depois da nossa socialização, porque, gente, eu acho assim, ó, o momento mais importante de toda essa formação é esse momento de vocês com os estudantes. Então, priorizem isso. E a gente passa com calma, com certinho, e a gente vai encontrando momentos para fazer o nosso feedback de forma bem tranquila, tá? Mas assim, ó, a parte mais importante para vocês fazerem é a implementação de vocês, tá? Façam com calma e a gente dá um jeito, tá bom? Reinaldo, você quer falar alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Você ou a Carla? Não, tá ok. Aqui no nosso núcleo, o SAEB será dia 29, então eu vou fazer semana que vem, dia 22. Acho que dá tempo de fazer dentro do prazo certinho. Tranquilo. E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp, tá? Eu respondo. Se eu não puder naquele momento, eu respondo, tá? E Carla, tudo bem? Então, pessoal, podemos encerrar o nosso encontro, tá? Então, qualquer coisa Certo. você sabe onde me encontrar, tá bom, gente? Então, um Beleza. abraço, boa semana para vocês e mais uma vez, feliz Dia dos Professores. Obrigada para você também. Nós também. Tchau, pessoal. Obrigada, Tchau, boa obrigada, semana. Tchau, tchau. obrigada.